Salve galera, tranquilidade? Hoje mais um vídeo pesado pra vocês. E o que a gente vai falar aqui hoje? A gente vai falar sobre cafeína. Então ó, vem comigo, pega o seu cafezão e bora galera. Antes de mais nada, eu vou me apresentar, né? Eu sou Alexandre Miguel, eu faço Educação Física na UEM e sou o vulgo Xandão, daquele jeito. Hoje o Micão não está presente, estou gravando sozinho, porém logo menos a gente vai se juntar pra gravar pra vocês, beleza? Então, antes de começar, só queria pedir pra vocês se inscreverem, compartilharem o vídeo, tá? Com quem você conhece, quem gosta do tema e tudo mais. E dá aquele like, dá aquela fortalecida pra gente aí, beleza? Então, bora. Vamos falar sobre a 137 metilxantina. Que isso, mano? Como assim? O que é essa parada? Não é cafeína? Exatamente, é o nome da cafeína. Digamos que é o nome científico da cafeína. Então, bora. Galera, agora eu queria falar aqui sobre os 3 efeitos que a cafeína tem, a cafeína possui. O primeiro deles é efeito estimulante, ou seja, vai nos estimular, correto? Corretíssimo, concordo. Porém, como funciona isso? Ela diminui a ativação dos receptores de adenosina. O que seria isso? Receptores de adenosina, quando ativado, eles são ativados, eles nos causam sonolência, fadiga, cansaço, letargia, a gente fica cansadão, assim, desse jeitão. E, logo, se a cafeína inibe a ativação desses receptores, a gente fica mais disposto, mais ativo, certo? Por quê? A adenosina, ela diminui a ativação da dopamina, que nos causa disposição, entendeu? Então, dessa forma, diminuindo a ativação dos receptores de adenosina, a gente vai ficar mais disposto. Por isso que a gente pode falar que a cafeína tem efeito estimulante, porque ela vai causar isso e vai nos dar mais disposição para as atividades diárias, para tudo que a gente for fazer, beleza? Então esse é o primeiro efeito que eu queria dizer para vocês da cafeína. O segundo efeito que eu queria dizer sobre a cafeína, que a cafeína tem uma função, é o efeito termogênico. Aumenta a temperatura corporal, basicamente, tá? E dessa forma ocorre o aumento de catecolaminas, ou seja, adrenalina, noradrenalina, que isso contribui em questão termogênica para aumentar essa temperatura corporal e também pode ocorrer um incremento, um aumento na taxa metabólica, no gasto calórico total diário, entendeu? É uma porcentagem baixa? É. Porém, é uma porcentagem que pode dar resultado a longo prazo, entendeu? Então, assim, é interessante, tá? Essa questão termogênica da cafeína. E como a adrenalina e a noradrenalina aumentam a questão termogênica, também aumentam a questão de aumento de performance, que é o nosso terceiro ponto. O terceiro ponto, então, de influência da cafeína, que a cafeína pode atuar no nosso organismo, é de melhora de desempenho. Para ilustrar isso, eu trouxe aqui um artigo, um estudo, né, de cientistas da Universidade de Birmingham, na Inglaterra. O que eles fizeram? Pegaram 8 ciclistas, tá, e introduziram 4 tipos de estimulantes neles. O primeiro estimulante foi o café, tá? O segundo estimulante foi a cafeína. O terceiro foi um placebo, tá? Não tinha nada, basicamente. E o quarto foi uma bebida descafeinada, ou seja, sem cafeína. Dessa forma, eles fizeram o teste e tal e perceberam que uma prova de mais ou menos 45 minutos, tá? Um máximo de 45 minutos, né? Uma limiar máximo. O grupo que utilizou a suplementação de café 1 hora, todos os grupos, né? Foi 1 hora antes da prova. O grupo que utilizou o café terminou a prova em 38 minutos e 27 segundos. O grupo que utilizou a cafeína terminou em 38 e 35 segundos, tá? O grupo que utilizou o placebo terminou em 40 minutos e 23 segundos e o grupo que utilizou o descafeinado terminou em 40 minutos e 31 segundos. Ou seja, obviamente o grupo placebo e o grupo do descafeinado tiveram um tempo bem maior para completar a prova. Ou seja, isso quer dizer que a cafeína é muito importante e pode sim melhorar o desempenho e melhora o desempenho. Até muitas vezes a cafeína é tida como ergogênico, ou seja, uma substância que a gente ingere de fora que nos auxilia muito a melhorar o desempenho, tá? E, bom, e agora eu queria salientar, beleza, falei sobre os 3 pontos da cafeína e tal, muito bom, efeito estimulante, efeito termogênico e melhora o desempenho. Beleza, a gente já sabe que a cafeína é um bom suplemento e tal. Agora vamos a um ponto interessante, que é a questão de dosagem. Como utilizar a cafeína, como incrementar, como implantar a cafeína na sua rotina, beleza? Então, cara, basicamente é o seguinte, varia, né, a dosagem de 3 a 6 miligramas por quilo corporal, ou seja, em doses menores que 3 miligramas por quilo não ocorreu muita mudança e nem doses elevadíssimas, ou seja, mais de 6 miligramas por quilo corporal, não ocorreu muita mudança. Então, assim, não é necessário você exagerar no estimulante, é até maléfico, tá? Não é benéfico você exagerar em estimulantes, porque podem ocorrer efeitos colaterais não desejados, entendeu? E daqui a pouco eu vou falar sobre isso, questão de colaterais e tudo mais.
beleza? Mas então é basicamente isso, de 3 a 6 miligramas por quilo, tá? Até vou deixar um estudo aí que mostra uma tabela de como a cafeína melhora a performance, de como a cafeína deve ser utilizada. Esse estudo traz outros estudos referenciados, né? Nesse caso, questão de dosagem de cafeína e tudo mais. Então vou deixar na descrição com um estudo bem completo, bem da hora, sobre vários suplementos, não só cafeína, mas a cafeína tá nele também. E eu achei muito interessante, porque a cafeína foi... Tem uma tabela lá que a cafeína que mostrou que a cafeína melhorou o desempenho em vários tipos de esportes diferentes. Isso é interessante. Não é só para uma coisa nem outra. A cafeína consegue melhorar o desempenho geral em vários esportes, beleza? Mas sendo administrada na dosagem correta. Não adianta você querer utilizar demais, que pode trazer efeitos colaterais não desejados, beleza? E também a cafeína é uma substância que vicia, né? Então, beleza. Agora vamos para o último ponto do vídeo, que eu queria salientar, que são os colaterais da cafeína. Então, obviamente, sempre tem que ficar atento com isso, né? Com o efeito colateral de determinado produto, de determinada coisa que você está utilizando, certo? Porém, a cafeína tem efeitos colaterais, beleza? A meia-vida da cafeína é de 2 horas e meia até 10 horas, tá? Ou seja, você ingeriu cafeína agora e você vai dormir daqui 2 horas. Imagina, tem pessoas que são mais sensíveis à cafeína e outras não. Por exemplo, eu mesmo, vou dar meu exemplo. Eu posso beber cafeína à noite, posso beber cafeína instantes antes de dormir, que não vai me alterar meu sono, não vai fazer com que eu fique com insônia, que eu fique acordadaço, ligadão, tá? Porém, tem pessoas, cara, que, por exemplo, tomam cafeína 6 horas da tarde, 7 horas da noite e não consegue dormir lá para meia-noite, 1 hora, por conta dessa meia-vida cafeína, tá? E tem pessoas realmente que a questão dos receptores, né, as pessoas se tornam mais sensíveis à cafeína, ou seja, tem que tomar muito cuidado com isso também. Então, assim, um principal efeito colateral, quer dizer, um dos principais efeitos colaterais da cafeína é essa questão de insônia, de atrapalhar no sono. E a gente sabe que um dos pilares do bodybuilding, do fisiculturismo, da musculação, para ganhar peso, para ganhar massa muscular, para perder peso, perder gordura, é o descanso, entendeu? Juntamente com o treino, dieta, tá? E então, assim, o descanso é importante. Então, assim, se você não dorme, vai ser muito difícil, tá? Você ter resultados expressivos, beleza? Então, assim, tem que ficar muito atento à questão disso, beleza? Então, assim, o que eu faço, né? Hoje em dia eu já descobri que eu não sou sensível, eu sou tranquilo, mas tem pessoas sensíveis. Então, como descobrir isso? Cara, eu falei, 3 a 6 miligramas é a dose que é recomendada. Usa um pouquinho menos que 3, começa ali com 2 miligramas quilo, vai implementando e vê como vai respondendo, vai aumentando aos poucos, aumentando, né? E vê como fala, tá bom, então tá ótimo, utiliza dessa forma. E lembrando sempre que a cafeína tem efeito agudo, ou seja, é feito na hora. Sim, usou tipo 1 hora, usei agora, aqui 1 hora já vai estar dando efeito, entendeu? Então, assim, ela tem que ser dessa forma, né? Que ela é administrada. Então, esse efeito colateral é interessante. Então, a cafeína também é uma substância que ela vicia, galera. Então, assim, se você começar a utilizar demais, desenfreadamente cafeína, você vai acabar ficando viciado em cafeína dependente. Isso é ruim. Por quê? Porque daí você imagina um dia que você tá mais corrido, você não consegue cafeína, você esquece cafeína, aí você tá acostumado todo dia antes de treinar a tomar cafeína, todo dia tomar um monte de café antes de treinar, aí esse dia você não consegue. Aí você chega na academia, e aí como sai o treino? Ruim, é um treino, você fica cansado, fica morrendo, não sai um treino da hora. Então, esse que é o ponto que você tem que ficar atento, tá? Questão de sono, questão de insônia e questão de vício. Não, obviamente a cafeína pode nos trazer de colaterais, tá? Então, resumão aqui, a cafeína tem um efeito estimulante, tem efeito termogênico e tem a melhora do desempenho, tá? E ela muitas vezes é considerada até como ergogênica. E aí a questão de dosagem e a questão de efeitos colaterais, beleza, galera? Então, assim, a cafeína é um suplemento muito bom, muito estudado, você pode pesquisar, tem vários estudos, tem muita coisa falando sobre cafeína, tá? Eu vou deixar os estudos que eu comentei na descrição para vocês darem uma olhada depois, que é interessantíssimo, tá? Eu olharei se fosse vocês, tá? Mas é isso, galera. Então, espero que tenham gostado do vídeo, daquele jeitão pesado, ciência baseadão, daquele jeito. Então, tamo junto e falou!